Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos prosseguir aqui o nosso estudo em Romanos, agora no capítulo 6, né? Lembrando que, como já vimos lá nos primeiros capítulos, né? Paulo faz aquele giro, situando a humanidade inteira como pecadora, como debaixo do pecado. Depois, Paulo começa a falar da salvação pela fé, mencionando Abraão como pai, né? Pai de uma multidão, pai de todos aqueles que creem, como Abraão justamente como uma pedra de toque, né, estabelecendo assim, o primado da fé como meio de salvação. E aí Paulo fala isso antes ainda de falar da questão da lei, né, do papel da lei. Depois ele vai falar também do papel da lei, aqui do capítulo 6 em diante, ele vai falar mais sobre as implicações da salvação pela fé, ou do acesso à graça de Deus que nos salva por meio da fé, e das implicações práticas disso. Então, aqui no capítulo 6, nós temos assim, algumas perguntas retóricas de Paulo, né, como se chama, para explicar, assim, para responder, ou antecipando-se a possíveis questionamentos ou indagações, sinceras ou não, né, de pessoas que poderiam assim, distorcer as palavras dele em relação a, a ser justificado pela graça, né, ou a não estar mais debaixo da lei, né? Não vivemos mais debaixo da lei, sim, porque Jesus nos resgatou, né, da maldição da lei, da culpa que nos trazia, que era explicitada pela lei, não era solucionada, mas explicitada pela lei, nossa condição de pecadores. Então, nesse sentido, Jesus nos libertou da maldição da lei, ou daquilo que a lei nos condenava, né, do nosso triste estado de pecadores em Adão, de nossa herança em Adão. Essa queda é uma queda absoluta, uma queda completa, de maneira que o ser humano nada pode fazer por si só, nada pode fazer por si mesmo, né? E aqui eu quero ressaltar que nem o ser humano pode fazer e nem um outro ser humano pode fazer por um outro ser humano, falando das religiões, né? Que também não tem esse poder de fazer reverter esse quadro de queda, a queda, a doutrina da queda, não é isso? A depravação total, como diriam os calvinistas. Então, essa doutrina, ou essa expressão, refere ao fato de estarmos completamente decaídos, completamente debaixo do pecado, e que apenas a iniciativa de Deus pode nos salvar dele, dessa situação. Então, Paulo começa aqui no capítulo 6, no versículo 6, 1 a 7, daquelas perguntas que vão responder e das explicações sobre as implicações de vida em santidade que decorre da graça. Não a vida de pecado, mas de santidade. Então, ele diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Eu estou, versículo 1 a 7. Romanos 6, 1 a 7, resumidamente, tá? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante, né? De modo nenhum. Como veremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Porquanto quem morreu justificado está no pecado. Resumidamente, aí o versículo 1 a 7 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Anteriormente, Paulo tinha dito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em relação à queda, né? Em relação à queda do homem. E aí ele faz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, aquele raciocínio invertido que algumas pessoas poderiam usar, né? Tá. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, quer dizer que quanto mais peca, mais graça tem, é isso? Então, Paulo está respondendo a esse tipo de distorção. Não, de maneira nenhuma. Porque como viremos no pecado, nós que para ele já morremos. Ou seja, se nós já morremos para o pecado, é claro, não podemos viver no pecado se para ele já morremos. Somos participantes da morte de Cristo. Então, existe essa distorção da graça, essa distorção, né, da questão da, da graça no sentido assim: se ela é abundante, então está tudo liberado. E os irmãos não se enganem com relação a isso, achando assim: não, mas essas pessoas são muito maldosas. Não. Eu vou te falar que tem gente muito bem intencionada,
sei lá também. Tem gente muito bem intencionada, mas muito enganada. Pode ter gente bem intencionada que está indo atrás de doutrinas de graça que levam ao pecado ao invés da santidade. Hoje em dia, isso. Hoje em dia. Tá? Apenas um retrospecto. No tempo de Paulo havia essas pessoas que faziam isso. E depois, na história da igreja, surgiram grupos, não vou mencionar todos. Por exemplo, os gnósticos. O gnosticismo era uma doutrina assim, que tinha dois extremos. Havia um ramo de gnosticismo que advogava a ascese, o ascetismo, ou seja, você assim não satisfazer a carne, ou praticar um tipo de mortificação da carne, para que o espírito seja liberado. Havia esse tipo de gnosticismo. E havia o seu oposto, o gnosticismo que acreditava assim que como a carne e o espírito não se comunicam, então, ao invés de mortificar a carne para que o espírito se ressalte, então libera a carne, porque carne e espírito são opostos e irreconciliáveis, porque a doutrina gnóstica ela vinha de um conceito de que havia um mundo espiritual original, toda a realidade era espiritual antes, e que uma emanação da divindade, porque a divindade seria um tipo do corpo místico compacto, não é isso? Com várias emanações, eons, como alguns falam. E uma dessas emanações teria criado o mundo físico. E isso teria sido assim, um tipo de aborto do espírito. Então, o mundo físico é o quê? Um aborto do espírito. Tem até a definição de Platão, o corpo é o cárcere da alma. Ecoa essa doutrina. Ecoa, né? Doutrinas presentes, por exemplo, no hinduísmo, né? O faquirismo. Todo tipo de mortificação, mesmo aquelas mortificações que penetraram no cristianismo, né? A valorização do celibato, ascetismo, né? Ascese, aquela doutrina assim de não satisfazer a carne, né? E mesmo algumas ideias de santificação, de uma maneira diluída, de maneira esparsa, estão presentes no cristianismo, no meio de crentes, sob a forma de uma doutrina assim de não satisfação da carne, no sentido assim da diversão, muitas vezes, né? Não pode se divertir, ou proibições. Né? Então, é uma forma de acesso diluído, mas é uma forma de ascetismo ou de acesso pessoal. Tá? Então, essa doutrina do gnosticismo dizia assim que para escapar, para o espírito escapar da carne, ela tinha que ser mortificada. Agora, havia uma parte contrária, um outro gnosticismo contrário a esse, era gnosticismo também. Mas esse já dizia assim, bom, já que o espírito e a carne não se comunicam, então libera uma vez. E esse gnosticismo está presente na doutrina dos nicolaítas, que aparece lá em Apocalipse, por exemplo, uma gratificação da carne. Uma ideia maligna assim, de gratificação sensual, né? Já que a carne é irrelevante. Então, a implicação para esse grupo era o oposto daquele do ascetismo. Havia isso na igreja primitiva, depois apareceu na Idade Média, do sino, né? É até mencionado bastante no livro O Nome da Rosa, né? Fala bastante do sino, do Ciano Marguerita, o grupo deles, a Pedra Calva, toda a história deles aparece ali no livro O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um livro assim muito bom de Humberto Eco e que é uma obra assim no entorno geral de ficção, mas os personagens dentro do livro são reais. Aquelas pessoas existiram mesmo, né? Existiu Hades, né? Existiu esse do sino, né? Existiu aquele que fundou os espirituais lá, o Guilherme de Fiore. Existiram, as pessoas existiram mesmo. E havia esse povo, esses dulcinianos foram severamente condenados pela Inquisição, sofreram mortes horríveis, torturas e mortes horríveis por causa da Inquisição na época. Mas era um grupo assim também, que advogava a gratificação da carne. Pelo excesso da graça, a carne estava liberada. E existe esse tipo de doutrina hoje em dia, tá, gente? Tem pessoas na internet pregando isso. Pregando assim, Jesus já morreu na cruz, então tá tudo pago, né? Todo mundo vai para o céu, né? Todo mundo vai para o céu. Não tem condenação. Inferno não existe. Se existe, é só um tempinho. Uma doutrina de inferno mais parecida com o purgatório dos católicos, né? Durante um tempo só. Então, existem as heresias hoje em dia pregadas na internet por pastores. Extrapolações da graça
que fazem com que a graça se torne libertinagem, transforme em libertinagem a graça do nosso Deus. Infelizmente, tem pessoas pregando isso. Agora, o caminho da graça, o real caminho da graça, é o que leva à santificação, que é o caminho do Evangelho. Tá? O caminho da graça que leva ao pecado, que a Bíblia não condena o homossexualismo, a Bíblia não condena sexo antes do casamento, fornicação. Esse não é o caminho da graça, é o caminho da desgraça. Tá? Não vão nessa conversa. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Jesus morreu, então está tudo liberado? Não, de maneira nenhuma. Se nós já morremos para o pecado, como é que vamos viver ainda no pecado? Já morremos no pecado justamente para sermos livres do pecado. Para aí sim podermos viver em santidade. Esse é o sentido. Da libertação do pecado, da graça de Deus, se deriva as exigências de uma vida de santidade. Isso Paulo vai dizer durante todo o capítulo 6, é isso que ele vai dizer. A graça não leva à complacência, a graça não leva à gratificação carnal, ou à falta de parâmetros, né? Falta de valores, como se não houvesse valores. Hoje em dia, pessoas pregando isso, como se não houvesse valores, então quer dizer que, citando até pessoas, assim, uma teologia liberal, dizendo assim que Hitler está no céu, Nero está no céu, Chico Xavier está no céu. É claro que nós não sabemos com toda certeza, mas o que nós sabemos é que todos somos julgados pelo Evangelho. E o Evangelho salva quem está nele e condena quem não está nele. Ponto. Então não existe essa extrapolação da graça, é uma heresia maligna. Inclusive aqui no capítulo 6, se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da ressurreição. É justamente isso que trata o batismo. A celebração do batismo. Porque no batismo nós somos mergulhados, não é isso? Como prefigurando assim, a nossa morte, e nós somos levantados. Quando nós somos levantados da água, é como se fosse a nossa ressurreição espiritual. Ou seja, o batismo ele fala da nossa morte em Cristo e da nossa ressurreição para uma nova vida. Então nós morremos para o pecado e renascemos para Cristo. Esse é o processo que acontece em nosso espírito por meio do novo nascimento. É a nossa ressurreição espiritual em Jesus. É disso que fala o batismo. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte para sermos semelhantes a Ele também na sua ressurreição. Então, Paulo pega aqui a morte e a ressurreição de Cristo, o fato histórico, concreto, da morte e da ressurreição de Cristo, e vê nisso o padrão espiritual pelo qual também morremos para o pecado, para vivermos a vida nova através da ressurreição espiritual, através do novo nascimento em Jesus. Que só está em Jesus, tá, gente? Tá? Não tem nenhum outro isso aí. Não tem nenhuma outra pessoa, nenhuma outra religião essa possibilidade. Uma vez eu me lembro que estava na classe, né, no seminário, dando aula no seminário, se a mídia, muito tempo atrás. E eu perguntei para as pessoas assim, tem novo nascimento no islamismo? Todo mundo ficou assim, não. Tem novo nascimento no budismo? Tem novo nascimento, né, no gnosticismo, né, aquele grupo que tem aqui em Foz do Iguaçu, um centro muito grande, é Conscienciologia. Tem novo nascimento na Conscienciologia. Aliás, na época até acho que era Projeciologia, não era nem Conscienciologia, era Projeciologia. Era a mesma porcaria, a mesma heresia gnóstica. Ficava todo mundo com a cara de paisagem, assim. Irmãos, o novo nascimento só é possível em Jesus. É uma graça derivada da obra da cruz. A obra da cruz nos redime, nos reconcilia com Deus e permite que nasçamos de novo. Mas é só em Jesus isso. Não existe a possibilidade em nenhum outro nome, né? Que nem Pedro diz lá em Atos, nenhum outro nome nos foi dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. Porque é a obra da cruz que nos redime. Não são os ensinamentos de Jesus. Jesus é o grande mestre. Não é o ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus que nos salva. É a sua obra na cruz. A mensagem por si só não salva. Por que ele vai dizer para as pessoas, muitos dirão, né? Me dirão no último dia, não fizemos isso, fizemos aquilo, teu nome. Nunca vos conheci. Então, se fosse para fazer coisas para Jesus, para seguir o ensinamento de Jesus, isso por si só salvava, não haveriam pessoas condenadas, apesar de terem feito isso, em nome de Jesus. Não haveria pessoas condenadas nesse sentido. Então, a vida com Cristo, a vida em santidade,
que é a exigência posterior ao novo nascimento, essa vida que nos reconcilia, que nos coloca em comunhão com Deus, verdadeira vida de santidade. Nós temos que viver como pessoas resgatadas pelo pecado. Se nós formos resgatados do pecado, não podemos viver no pecado, horas. Simplesmente não existe isso. Essa graça barata, esse perdão caricato que estão pregando por aí, que ninguém se perde, todo mundo está salvo, né? Pode viver como gay, pode viver pegando a namorada, está tudo liberado. Isso é uma bizarrice, isso é uma reedição dessas heresias que Paulo enfrentou já no tempo dele. Pessoas distorcendo o ensino da graça e transformando em libertinagem a graça de Deus. É uma heresia isso. Não acreditem nisso, tá? Não acreditem. Viu lá na internet? Oh, pastor, não acreditem. A palavra de Deus diz, guardai-vos dos maus obreiros. Sabe quem são os maus obreiros? Os maus obreiros são pastores que pregam heresias. Os aproveitadores tem por aí. Mercadores de homens tem por aí. Não vão na conversa deles. Guardai-vos dos maus obreiros, a palavra de Deus diz. Vou dizer assim no versículo 8, do capítulo 6 ainda, claro. Versículo 8 a 11 diz assim, ora, se já morremos em Cristo, cremos também com Ele viveremos. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O objeto da nossa vida espiritual é a nossa ligação com Jesus. Não estamos vivos para Deus em uma outra pessoa que não seja Jesus. Entendam isso. Né? Mortos, né? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus em Maomé, vivos para Deus em Buda, vivos para Deus em Confúcio, em Allan Kardec? Não. Vivos para Deus em Cristo Jesus, porque foi Ele e nenhum outro que pagou o preço. Então, se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se já morremos com Ele, se já o aceitamos. E no ritual do batismo, né, na ordenança do batismo, já fizemos essa imagem simbólica, né, desse processo que aconteceu em nosso espírito. Né? Então, nós temos que ser mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Estamos mortos para o mundo, né? Para os valores desse mundo, para os cursos desse mundo, para tudo aquilo que o mundo crê e valoriza como seu. Nós não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos, não é isso? Porque não temos aqui morada permanente. A nossa identidade peregrina, ela é concretizada através desse morrer para o mundo. Para o mundo não temos nada. No mundo não temos nada de permanente ou de real. Apenas fazemos, temos que existir, temos que trabalhar, mas nada daqui é permanente. Nós não temos aqui morada permanente. Né? Então, nós temos que rejeitar o pecado, porque a salvação vem, a santificação vem com uma exigência. Então, Paulo está dizendo isso. Né? Que diremos, pois vamos permanecer no pecado? É pela graça, então não tem mais pecado, não. Se nós morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo pecado. Simples assim. É muito simples. Considerarmos mortos pelo pecado. Mortos para coisas desse mundo. Mortos para si mesmos. Tá? Que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim, Jesus diz. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz é o quê? É você morrer para si mesmo, é isso? E ainda por cima carregar a cruz, ou seja, todas as agruras, todos os sofrimentos, todas as dores do Evangelho, sejam interiores, sejam exteriores. Paulo diz ao jovem Timóteo, sofre as dores do Evangelho, porque o Evangelho dói. Dói aonde? Dói na tua carne, dói na tua vontade própria, dói no teu velho Adão. Se fosse moleza, todo mundo era crente. Se fosse essa moleza que estão pregando aí, essa graça barata, né? Como diz Bonhoeffer. Bonhoeffer também criticou essa doutrina, chamava de graça barata. Dietrich Bonhoeffer pregou sobre isso, sobre a questão da extrapolação da graça, produzindo pecado ao invés de santidade. E aí diz aqui no versículo 15 a 25, a 23, aliás. E daí? E daí? Né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo algum. Assim como antes, oferecesse vossos membros para servir para a escravidão da impureza, assim agora oferecer vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Santificação, olha só. Gente.
transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto da transformação de Deus em nossas vidas é a santificação e o fim é a vida eterna. A vida em santificação vai dar na vida eterna, assim como o salário do pecado é a morte e a condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendam que é a eternidade que está em jogo aqui. É a eternidade. Ou uma eternidade de salvação, ou uma eternidade de perdição. Não é aniquilamento. Tem duas coisas aqui por assim, tem duas coisas aqui que respondem aos adventistas. Outra questão é eterna, isso, tanto a salvação quanto a perdição são estados eternos de vida, ou em bem-aventurança, ou em angústia e sofrimento. Isso a Bíblia fala claramente, né? Se não é uma ideia boa, confortável, a ideia de uma condenação eterna, o fato é que ela é mencionada na palavra de Deus. Se não entendemos, ficamos sem entender mesmo. Mas a palavra de Deus fala disso também. Mas aqui falando positivamente, Paulo pergunta, e daí? Né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? É aquela pergunta que entre 9,5 entre 10 adventistas do sétimo dia fazem. Ah, então já está debaixo da lei. Então pode matar, pode roubar, qualquer adventista vai perguntar isso. E o curioso é que Paulo já respondeu isso, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo algum. Se estamos debaixo da graça, estamos debaixo da graça justamente para termos força em Deus para uma vida de santidade. Então, é claro que estar debaixo da graça não tem como implicação uma vida de gratificação sensual. Aqui Paulo fala, né? Assim como antes oferecer nossos membros, né, para a impureza, para o pecado, agora os ofereçam a Deus. Porque nós somos salvos de uma escravidão, para pertencermos a outro Senhor, que é Jesus Cristo. Então, Paulo fala essa questão do pecado e da santidade em termos da escravidão. Em termos da escravidão. Porque, é claro, quem peca é escravo do pecado. Jesus diz lá no Evangelho. Nós somos escravos do pecado quando não conhecemos a Jesus. E somos libertos do pecado. E Jesus é o nosso Senhor. Então, nós pertencemos a outro que é Jesus. Deixamos de pertencer ao pecado, né? E deixamos nos oferecer aos nossos membros nessa prisão, nessa escravidão. Deixamos de oferecer nossos membros aos grilhões do pecado, para oferecermos esses mesmos membros para a santificação em Jesus. Porque ele quebrou os grilhões do pecado. Os grilhões que nos prendiam, né? Os grilhões que nos separavam. Né? Então, a liberdade da lei não autoriza a libertinagem. Então, aqui Paulo fala duas coisas. Duas perguntas. Eu vou fazer uma terceira depois. É a fé pecado? De modo algum. Vai para frente do capítulo 7, vai fazer uma outra pergunta desse tipo de pergunta retórica. Mas aqui ele já responde a duas coisas muito importantes. Primeiro, né? Se é pela graça, então está liberado. Né? A graça vai ser abundante. Né? A graça vem em socorro do pecado. Então, quer dizer, quanto mais pecado, mais graça. Então ele já responde a isso. Não. Né? Se já morrendo pelo pecado, não podemos continuar vivendo pecado. Então, aí você já responde em relação à graça. Depois ele fala, então, que diremos? E daí? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Ou seja, né, se com a lei vinha o pleno conhecimento do pecado, né, e não estamos mais debaixo da lei, então agora podemos pecar. É outra coisa também que, né, eu diria até que essa pergunta, essas duas coisas são encabeçadas por duas grandes heresias de hoje em dia. Uma é a teologia liberal, a questão da graça. E a outra é o legalismo, a questão da lei. São dois polos. São dois polos. Nós não podemos estar em nenhum deles. Tá? São dois polos. Por um lado, temos pessoas extrapolando a doutrina da graça hoje em dia. Jesus morreu, então não tem pecado, está todo mundo salvo, está liberado. Eu vou lá no céu e encontro Nero, Hitler, né? Pessoas assim que, como é que eu vou dizer, com grande potencial de terem se perdido, de estarem no inferno, mas não estão no céu porque é pela graça. Não tem mérito nenhum. Então, se não tem mérito, tanto faz. E que é uma heresia do gnosticismo. Então, tem esse exagero hoje em dia. Teologia liberal. Não tem condenação. E tem uma outra que é o legalismo, que é a questão da lei. Né? Isso aqui também é bem comum. É bem comum essa questão da lei, do legalismo. Né? Isso aqui eu diria que é o mais comum do meio evangélico. É mais comum até o legalismo do que
do que a teologia liberal. É mais comum no meio evangélico o legalismo. A igreja primitiva, após os apóstolos, nós fazemos uma imagem assim que a igreja primitiva pensava que nem Paulo, todo mundo concordava com Paulo, que nada. Paulo sofrera muito com pessoas da igreja que não entendiam o evangelho da graça, mesmo pessoas da igreja tinham assim, um pé no legalismo judaico, né, a princípio. Mas depois, quando nós vemos ali no segundo século, a partir de Irineu, Inácio, Policarpo, aí por diante, nós vemos assim, nesses pais da igreja primitiva uma outra forma de legalismo, que vai se deslocando do legalismo judaico para o legalismo estrutural, né, doutrinário, baseado na posição, no cargo. Né? Quando Paulo fala, por exemplo, da unidade da igreja, ele fala da unidade da igreja como implicação da comunhão. A unidade da igreja, para ele, é um efeito da comunhão com Cristo. Somos um em Cristo, então temos que ser um entre nós também. É assim que Paulo coloca. E aí, quando nós vemos na igreja primitiva, a unidade é uma unidade doutrinária. Todos em torno, o bispo, todo mundo em torno do mesmo bispo, da mesma confissão, do mesmo cercado teológico, por assim dizer. Então, o fator de unidade é outro, já se desloca, já não é mais aquela coisa que se deriva da vida, da comunhão, mas uma coisa mais imposta, mais impositiva. Então, a igreja primitiva do segundo século em diante já se torna legalista, depois uma segunda onda de legalismo, lá na época justamente como reação ao liberalismo teológico, né? Liberalismo teológico vindo da época do iluminismo, quando o iluminismo começa a se tornar assim bastante assim expansivo, né? Há uma reação conservadora, né? Conservadorismo. E aí também existe uma forma legalista, assim, e eu diria até assim que nós aqui na América Latina, no Brasil e na América Latina, de certa forma, temos essa herança, né, fundamentalista, né, mais fundamentalista, mais legalista, né, mais predominante entre nós o legalismo. Mas aqui a questão da lei, né, é uma questão assim, a igreja primitiva do século II também era assim, acreditava na graça, mas era mais Tiago do que Paulo, se fosse colocar assim, a epístola de Tiago como padrão em relação às epístolas de Paulo. Acreditavam que nem Paulo, mas viviam que nem Tiago. Né? Hoje em dia também tem muito disso. Né? Acredita-se na graça, mas vive-se na lei de uma certa forma. Mas não se crê assim nisso, né? Na verdade. Só os adventistas mesmo é que acreditam na lei mesmo, né? A lei, aquela lei de Moisés. Né? Jesus não cumpriu a lei. Então, eu acredito que Jesus cumpriu a lei no sentido assim de obedecer, né, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. E Paulo está falando exatamente uma outra coisa, que está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Essa graça que nos vem por meio da fé, porque anteriormente Paulo falou mais da fé, não é isso? O acesso à graça por meio da fé. Então ele falou da fé em termos de Abraão, justamente no tempo de Abraão, justamente situando a fé como o primado maior e mais definitivo da nossa relação com Deus. Não era uma coisa nova, já era, no tempo de Abraão já era assim. E depois a lei foi acrescentada, mas ainda era pela fé. Né? Mas era pela fé que nós temos acesso a essa graça. Entende? E Paulo está falando isso o tempo todo. É pela fé, mas assim, aqui está falando da graça de Deus como ação de Deus imeritória. Né? A graça de Deus em si não envolve mérito nenhum. A graça é graça, é dono gratuito. O dom gratuito de Deus é o quê? A salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é o dom gratuito de Deus. Nós não fizemos nada para isso. Não fazemos nada para isso. Agora, o que nós devemos fazer é vivermos em santidade, considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, essa questão da lei, o apego à lei, é uma coisa muito... se associa muito com a mentalidade humana, é isso? Por um lado, temos o perigo da graça barata e, por outro lado, temos o perigo do legalismo. As duas coisas são colocadas aqui por Paulo. Em relação à graça, se diz que a graça, né, nos leva a uma vida de santidade porque morremos para o pecado. Se morremos para o pecado, precisamos viver uma vida santa. Por outro lado, não estamos debaixo da lei e sim da graça. Vamos pecar por causa disso? Não. Não. Porque nós fomos transformados em servos de Deus. A lei nos situava como escravos do pecado. Esse era o papel da lei. A graça libertadora em Jesus nos livra da escravidão dos pecados e nos faz servos da justiça. Em ambos os casos, a implicação é uma vida de santidade, não uma vida assim,
gratificação pessoal. Mas é um tema, assim, difícil, né? Isso é um tema, assim, como é que eu vou dizer? Um termo, assim, que é muitas vezes polarizado no meio evangélico, como disse agora há pouco. Né? É polarizada a graça, como um liberalismo, no fim das contas, ou polarizada a lei já é um legalismo. E nós não podemos, nós temos que ter equilíbrio entre essas duas coisas. A graça perdoadora de Deus. Muitas vezes, assim, é difícil aceitar essa graça perdoadora de Deus. Né? Tem até um personagem aqui um livro, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Vitor Hugo, né? Os Miseráveis, que o Javé, um inspetor chamado Javert, né, ele não consegue entender assim, ele é tão legalista, né, ele é tão assim judicioso, né? Porque todo crente legalista ele é judicioso, né? Mais os outros que ele se mesmo, mas judicioso demais. E ali nesse livro nós vemos assim que o Jean Valjean ele é de certa forma resgatado por um abade, né? Por um padre muito bondoso lá dele, né? Da cidade francesa. E ele é perdoado por esse padre, né? Ele rouba o padre, mas o padre não o acusa e fala, ele pega essas coisas que você roubou de mim e constrói uma vida nova. Ele constrói uma vida nova, se redime, né? Moralmente, ajuda uma outra moça lá, numa situação difícil. Né? E esse Javé, que é um inspetor, sabe dos crimes anteriores de Jean Valjean e quer impor a condenação a ele. Mas aí ele dá de cara com a graça, né, de certa forma, e ele não consegue entender. E pelo menos no livro, o Javé é tão apegado a seu próprio termo que acaba cometendo suicídio, né? Ele simplesmente não consegue entender uma graça gratuita, libertadora e completamente gratuita. Isso não entra na equação legalista dele. Muitas vezes nós temos dificuldade também, nós, de entendermos esse evangelho da graça de Deus, devido ao nosso apego legalista de nossos méritos, né? Tal da meritocracia. Eu acredito na meritocracia em relação às ações humanas de maneira geral, mas em relação ao evangelho não pode haver a tal da meritocracia. É tudo pela graça. Se nós não entendermos isso, realmente não entenderemos uma coisa muito importante. Então, irmãos, para além do liberalismo, né, e para além do legalismo, tá? A graça é para viver em paz com Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém? Tudo isso está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos.